nós temos esse momento para falar um pouquinho de uma das obras que o nosso programa de mestrado e doutorado em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza demanda dos candidatos que querem adentrar nesse tal programa, nosso Direito, Mestrado e Doutorado. Toca-me falar um pouquinho sobre essa obra que fala das metodologias participativas de ensino e aprendizado que vão ser contempladas durante o curso. Uma vez que o nosso curso pretende formar um mestre e um doutor que terão a competência especial de serem educadores, formadores de outros bacharéis em Direito, é importante que eles tenham a habilidade de conseguir desenvolver nos seus alunos, nos estudantes, as competências próprias da profissão para a qual estão sendo preparados. Tempos atrás, se falava muito da ideia do ensino, que era o foco principalmente focado na atividade do docente que prepara uma exposição e a qual se desincumbe ao terminar aquele tempo de aula. Hoje em dia a gente migrou para um modelo que tem o foco principal no aprendizado, na garantia de resultados nas habilidades que vão ser incorporadas ao discente. Em razão disso, a Unifor tem essa preocupação de dar como matéria obrigatória a todos os alunos do mestrado e doutorado metodologia do ensino jurídico, exatamente a didática do ensino do direito. Todo professor que passa por aqui, para habilitar-se enquanto tal, como mestre ou doutor, terá uma matéria obrigatória que é exatamente didática do ensino jurídico. E é por essa razão que essa obra está sendo pedida no processo seletivo, ela será contemplada e desenvolvida a maior termo, com maior profundidade, durante as aulas aqui na nossa universidade. Ora, o livro busca tratar exatamente dessas metodologias participativas, que é exatamente o modo com o qual o professor deve lidar com os alunos para que eles possam desenvolver as habilidades próprias docentes. Quais são as metodologias que são citadas nessa obra e que são examinadas no nível de suficiência para que se possa compreender qual que é a finalidade delas, como elas se processam, como elas devem ser avaliadas, como é que elas podem ser empregadas juntamente com a aula tradicional, que não deixa de ser importante para compor qualquer programa universitário. Então, por exemplo, o método chamado socrático, que é exatamente aquela capacidade que tem o professor em sala de aula de provocar os alunos com perguntas que possam fazê-los ativar a dimensão do cérebro, que se coloca com inquietude e a partir daí trabalha de modo racional em busca de uma resposta para aquela demanda feita pelo professor. Então, nesse livro trata-se, por exemplo, de várias metodologias. Uma delas, o método socrático. Explica a origem do método, como ele pode ser aplicado, quais são as vantagens desse método, as eventuais desvantagens, que cada método participativo, uma vez que ele demanda mais tempo de execução, ele pode, sem dúvida alguma, trazer nesse contexto também um certo ônus de preparação que vai tomar uma demanda, vai demorar mais tempo do professor do que a aula magistral habitual. Mas lembrando que, e a Universidade de Fortaleza vai nesse sentido também, o mais importante é formar um profissional habilitado do que uma pessoa que tem uma memória vasta de conteúdo, até porque as informações elas estão cada dia se sucedem umas às outras, então não interessa aqui fazer que a pessoa tenha basicamente na sua mente informações que depois vão ter a ser descartadas, mas que ela tenha capacidade para buscar a informação que interessa. Então, formar em habilidade os alunos, a gente pode pensar nas competências dos alunos, e há uma sigla interessante para falar disso, que é chamado CHA, Conhecimento, Habilidades e Atitudes, é que essas metodologias participativas são estimuladas e serão estudadas dentro do nosso programa de mestrado e doutorado. Portanto, essa obra, que faz parte do nosso pedido dos alunos que se preparam para adentrar aqui, deve ser nessa perspectiva, entender um pouco da dinâmica delas, porque elas vão ser realmente trabalhadas todas com mais delonga, com maior profundidade durante o mestrado e doutorado. Então, o método socrático é um deles, seminário é outro método participativo, debate é outro método participativo, roleplay ou simulação, a clínica jurídica, que é um método participativo também. Então, cada uma dessas situações possíveis de ensino e aprendizagem serão estudadas dentro do nosso programa de mestrado e doutorado. Então, como que deve ser estudada essa obra? Basicamente isso, entendendo o que é cada metodologia, um breve histórico da sua origem, quais as vantagens e desvantagens e como que elas podem ser avaliadas depois com relação às habilidades e competências que estão sendo geradas no aluno, no estudante. Então não tem muito mistério. Não se vai pedir daquele candidato que queira adentrar no nosso programa que saiba o histórico completo, quem são as pessoas relacionadas, principais. Uma coisa de informação é importante pela erudição que mostra a dedicação de quem se preparou para essa prova. Mas o principal é que você entenda a lógica, a importância desse novo movimento educacional que a gente tem hoje, para entender que a educação é um processo mais complexo do que um mero ensino. Ele vai ser aprendizado. E para o aprendizado se dar, você tem que ter exatamente essa habilidade desenvolvida no aluno. Então, por exemplo, se eu perguntasse na prova para vocês, quais são as vantagens do método socrático, porque ele é importante na metodologia do ensino do direito? É uma pergunta interessante. Depois, qual a distinção do roleplay, da simulação, na perspectiva da obra estudada, porque ela acaba auxiliando também na formação de um jurista. Outra questão, por que a clínica jurídica é uma opção e tem dificuldades extras porque ela pode ser implementada no nosso sistema educacional? E assim vai sendo
levando o aluno a pensar, a refletir. Então, ou seja, o que se pede do nosso candidato ao programa de mestrado e doutorado da Unifor em Direito Constitucional? Que ele perpasse um pouco essa temática, entenda a lógica, compreenda o funcionamento das metodologias de modo perfunctório ainda, porque durante o programa isso vai ser aprofundado. E ao fazê-lo, ele vai mostrar que ele está habilitando-se, melhor dizendo até, para poder participar desse universo educacional que é a Universidade de Fortaleza, nessa matéria do programa de doutorado e mestrado. Lembrando que o nosso lema da Unifor qual que é? Ensinando e aprendendo. Então, essa lógica do ensinar e aprender também se dá exatamente nas metodologias participativas. Então, a ideia é basicamente essa do livro. Não há muito mistério o livro, não é um livro difícil, bom ler, é simples. Até que é um livro composto, que foi eleito para participar desse processo seletivo, elaborado por estudantes, professores e estudantes em pesquisa, que fizeram exatamente esse percurso investigativo de trazer para o nosso país um pouco do estado da arte, a época que ele foi escrito, já até um pouco antigo. Porque é uma obra que ela foi elaborada por pesquisadores vinculados à Faculdade de Direito da Getúlio Vargas, quando estava sendo implementado naquela região, naquela cidade de São Paulo, o curso de Direito. Eles queriam entender como esses métodos aconteciam. Depois publicaram, justamente com a Saraiva, para poder compartilhar com toda a comunidade acadêmica aqueles estudos. Então, a gente utiliza também aqui esse material nesse contexto, para que possa ser entendido cada método. Então, ela falava método socrático, debate, seminário, clínica jurídica, estão todos expostos ali. PBL, Problem Based Learning, que aqui na Unifor também estuda bastante medicina, como é que esse problema, estudo baseado em problemas, pode auxiliar o estudante de direito, eventualmente, a desenvolver as habilidades próprias de um jurista. Então, as questões vão nesse sentido, né? Entendendo como são os métodos, por que eles estão sendo propostos, as breves vantagens ou desvantagens que possam trazer para cada aluno, né? Então, basicamente isso. Então, é uma obra simples, não é uma obra que vai demandar, digamos assim, até ela não é uma obra tão grande também, não é tão vasta, perceberão, mas a ideia é que, uma vez que a Unifor entende que o professor tem que ter essa habilidade de conseguir formar no aluno as competências próprias do jurista, os métodos participativos são algo que não pode se escapar. Não podemos escapar deles, né? Eles são cada vez mais necessários. Nós, com uma geração que é cada vez mais interativa, participativa, e vão se compor cada dia mais, juntamente com as aulas tradicionais também, as aulas magistrais, que não perdem a sua função, que ainda são um método excelente para transmitir conteúdo de forma clara, organizada. Mas ao lado dela se compõem agora métodos participativos. Então, podem ler a obra com tranquilidade, verão que ele é de fácil acesso, fácil compreensão. Faça um quadro comparativo dos métodos, entendam cada um deles, entendam a lógica do surgimento deles ao longo do tempo para a educação jurídica e para que eles servem. Dessa forma, estarão, me parece, bem preparados para enfrentar uma questão dessa, se vier a cair na prova do processo seletivo.